Saiu hoje uma informação na Folha de São Paulo que ela é maravilhosa. O Bolsonaro ele estaria se sentindo humilhado em ter que continuar como presidente da República por mais 2 meses, mesmo após a derrota para o Lula. É claro que essa humilhação para alguns é um enorme deleite, mas se ele não quiser mais ser presidente, basta renunciar, porque essa paralisia do Bolsonaro tem causado problemas no nosso país. E você vai colocar nos comentários se você acha melhor o Bolsonaro renunciar ou se você acha melhor o Bolsonaro continuar sendo humilhado por mais aí 1 mês e meio. O que você prefere? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro ele se sente humilhado e também se inscreva no canal. Nós já estávamos vendo algumas notícias a respeito de aliados de Bolsonaro ao longo dessa semana com receios, com medos que ele não fosse terminar o seu mandato, porque Bolsonaro estava muito deprimido, ele estava muito chateadinho, ele nem estava conseguindo mais ter força para jogar a dentadura em alguém, porque tem esses boatos, né, que o Bolsonaro ele poderia jogar a dentadura nos seus correligionários quando ele fica bravo, mas nem isso ele estava querendo fazer, porque o Bolsonaro ele estava deprimido com a derrota, e os aliados estavam com medo que ele poderia falar qualquer coisa contra o resultado, provocando uma inquietação institucional, ou que ele pudesse renunciar porque ele estava chateado. Essas foram as informações do site Metrópolis ao longo da semana. Só que agora, a Folha de São Paulo, com a colunista Mônica Bergamo, teve acesso a uma informação que foi muito interessante. Segundo a Mônica Bergamo, o Bolsonaro, e ela recebeu essa informação de um aliado do Bolsonaro muito próximo dele, o Bolsonaro ele estaria inquieto com esse tempo que ele tem que esperar desde a derrota para deixar a presidência da República. Bolsonaro estaria muito chateado porque agora, como ele foi derrotado, ele não tem no caso mais poderes, as opiniões dele não têm mais relevância, na verdade nunca tiveram, né? Nós tínhamos que ouvir as opiniões de Bolsonaro porque ele era o presidente da República. E por isso ele já estaria até falando da possibilidade que nós temos que mudar a lei do nosso país para que o presidente vitorioso assuma no dia seguinte, para não ter que ficar com essa situação humilhante. Ele não falou humilhante, mas nessa ansiedade toda. O Bolsonaro, na verdade, você sabe, ele tá falando que ele tá se sentindo humilhado, porque ele não tem mais opinião, a única coisa que ele tem que fazer é ir lá e ficar batendo ponto, que ele não tá fazendo, porque nós temos 3 semanas desde a derrota do primeiro turno, do segundo turno, e o Bolsonaro foi trabalhar durante 24 minutos. Eu acho é pouco o Bolsonaro se sentir indigno de ocupar a presidência da República como ele está se sentindo agora, porque ele destruiu o nosso país ao longo de 4 anos. Ele fez isso. E mesmo que ele esteja todo chateadinho, ele ainda é o presidente da República. E os ministros estão reclamando dessa paralisia do Bolsonaro. Essa é uma informação que foi trazida pela Bela Megali do jornal O Globo. Porque o Bolsonaro, desde que foi derrotado, como nós falamos, ele trabalhou 24 minutos. E ele está recluso. O silêncio de Bolsonaro está paralisando o país. E os ministros estão reclamando. Alguns deles, 3 passos importantes, reclamaram para Bela Megali. Falaram que o Bolsonaro sempre foi muito controlador. Ele sempre direcionou os rumos que ele queria para o país. E eles estão certos, porque Bolsonaro fez o que ele quis como presidente da República e também o que ele não quis. Só que agora, sem Bolsonaro, nós temos mais 40 dias até o término do governo e o país está completamente paralisado, os ministérios. Ah, mas nós temos uma burocracia forte que está tocando o país normalmente, o país caminha. Sim, mas existem questões que precisam da presença do presidente da República. Questões ministeriais, inclusive. E o que o Bolsonaro está fazendo? Não está fazendo absolutamente nada. Dizem que ele está doente. Ah, ele está com um problema na perna. Também falaram que ele está com uma hérnia intestinal. De novo, até surgiu essa especulação que até agora ninguém foi falar, ninguém falou nada sobre isso. Ah, a Michelle desmentiu, tal, mas o Estadão sustentou a informação. Link aqui no card. Tudo isso é muito esquisito. Só que se o Bolsonaro estiver chateado, ele tem uma opção. Ele pode simplesmente renunciar. Ué, Bolsonaro, se ele não aguenta mais ser presidente da República, se ele não aguenta mais ficar vagando como um zumbi, como um indigno no Palácio da Alvorada, ele poderia muito bem renunciar ao seu posto. Olha, eu vou renunciar. Assim até resolveria a vida dele, porque ele já poderia fugir para um país do exterior, poderia ir lá para Tuvalu, fica lá isolado, quietinho, ninguém enche o saco, não vai ser preso,
e também não tem que passar a faixa pro Lula, já que tá virando tanto uma questão de passar a faixa. Se ele renunciar, o Mourão assume de modo oficial e acaba todo o problema do Bolsonaro com relação à sucessão. É uma opção, né, Bolsonaro? Por que você não renuncia, já que você não quer mais se sentir humilhado? Só que a população parece querer humilhar o Bolsonaro. Você quer que o Bolsonaro seja humilhado? Coloque nos comentários se você quer que a humilhação seja eterna e, claro, se inscreva no canal. Só que na prática, o Bolsonaro, ele já deixou a presidência da República, porque ele delegou para o Hamilton Mourão algumas atividades para serem realizadas nos próximos dias. Então, mesmo que de modo informal, o Hamilton Mourão, ele é atualmente o presidente da República. Não passou oficialmente, né? Não houve renúncia, não houve nenhum tipo de afastamento de modo oficial, mas Bolsonaro, ele delegou poderes ao Hamilton Mourão. Então, agora, nesse momento, Bolsonaro já é alguém que está fora da presidência. Só que esse silêncio acaba incomodando e provocando ruídos, principalmente entre a base de apoiadores do Bolsonaro. E algumas falas de correligionários podem inquietar a nossa república. Porque o que aconteceu? Na ausência do Bolsonaro no cercadinho, quem foi lá falar com os manifestantes foi o Walter Braga Neto, o vice derrotado. É muito gostoso, né? Associar a palavra derrotado com Walter Braga Neto. Combina assim tão bem. Derrotado, Walter Braga Neto derrotado. Eu gosto de falar isso. Também coloca nos comentários. Walter Braga Neto derrotado. Neto com 2 T's. Então ele se encontrou ali com alguns apoiadores de Bolsonaro. E uma apoiadora com a voz embargada começou a falar: presidente, vice-ministro, sei lá como que eles chamam. Nós estamos aqui tomando chuva, nós estamos passando sufoco, e nos ajude, ministro. E aí o ministro falou o seguinte: calma, calma, Bolsonaro está bem, nós sabemos a sua situação, mas tenha fé. É só isso que eu posso falar agora. E alguns jornais, né, a Malu Gaspar do Jornal Globo falou: nossa, essa fala do Walter Braga Neto pode inquietar movimentos golpistas, agora pode fomentar uma expectativa de virada de mesa. E não! Até alonguei, não há a mínima necessidade de golpe e ou virada de mesa. Primeiro que o Bolsonaro não aguenta mais ser presidente da República. Ele mesmo já está mostrando isso para aliados, a imprensa está mostrando. Segundo, não existe possibilidade de golpe num país como é o Brasil, a 10ª economia do mundo. Quanto mais tempo passar do segundo turno, mais enfraquecido Bolsonaro fica. E quanto mais silencioso ele fica, mais enfraquecido ele também estará. E outra, ele não quer esse papel de liderança com os apoiadores dele. Ele não quer liderar movimento nenhum. Ele nunca gostou disso. Bolsonaro, ele gostava ali de fazer o quebra-queixo político e só. Os últimos 4 anos foram os piores anos da vida dele. Os piores, porque ele teve a vida virada de cabeça para baixo, sendo apurrinhado constantemente. Ele não queria ser presidente da República, ele já falou: isso aqui é uma droga, ele reclamou. E ele não tem perfil para liderar absolutamente nada, então ele não vai se posicionar como uma pessoa de liderança. Mas é que ele tá com problema. Não tá. Quantas vezes ele já teve problemas de saúde piores do que esse problema na perna? E ele se manifestou e ele apareceu. Então não tem a mínima chance de golpe, de nada, nem de liderar oposição alguma, porque o Bolsonaro não tem esse perfil. E estão falando que ele, mas ele pode voltar na próxima terça-feira, vai ter o evento da Frente Parlamentar do Agronegócio, os chefes dos 3 poderes foram chamados, então Bolsonaro também pode participar, vai ser o momento que ele vai quebrar o silêncio. E pessoal, talvez ele nem vá. Ele ainda tá lá com a agenda marcada, mas a possibilidade dele ir é pequena. Matheus Leitão trouxe a informação para nós, que ele é colunista da Veja, dizendo que aliados de Bolsonaro estão falando que ele está reunindo informações, ele está revendo a estratégia dele para se reposicionar na comunicação, para atacar o futuro governo Lula na questão da responsabilidade fiscal e do dólar. Eu duvido que Bolsonaro vá fazer qualquer coisa nesse sentido, porque não é do perfil dele. Bolsonaro não gosta, ele não quer, ele não vai liderar a oposição. Mas o PL quer que ele seja líder da oposição, mas ele não vai liderar. O PL colocou o Bolsonaro nessa posição de chefe da oposição. Nossa, dessa posição da oposição. É muito cacofônico, né? Quase trava a língua. Mas ele não vai assumir essa posição. O Valdemar Costa Neto só colocou ele nessa situação para evitar a ruptura da base, porque a base bolsonarista do PL tá enchendo a paciência. Aquela história que vão pedir a anulação da disputa do segundo turno, que foi ventilada, né? Foi até trazida pelo site antagonista e eu
fiz o comentário, o link aqui no card, pegou o PL de calça curta. A alta cúpula do partido teve que desmentir a informação dizendo que aquilo era um factoide da ala bolsonarista, porque o partido está em pé de disputa, porque os bolsonaristas querem dominar o partido para eles, tendo acesso assim a um fundo, a um orçamento partidário de R$ 1 bilhão em 2026. Esse é o objetivo. E quanto mais silencioso Bolsonaro fica, maiores serão as disputas no partido. Ele não quer liderar nada. A única coisa que ele não quer é ser humilhado. Mas, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, a humilhação de Bolsonaro será uma humilhação constante. Porque talvez ele mereça um pouquinho. Bolsonaro merece ser humilhado pouco ou muito? Coloque nos comentários.